Para mim é sempre um privilégio estar na casa do Senhor. E hoje é uma grande responsabilidade. Nós sempre estamos aqui porque primeiro amamos o Senhor. E amamos aquilo que Ele ama, que é o ser humano. E nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para essa igreja. E nós estamos falando de amor esse mês. E eu quero ler para vocês em Lamentações 3, 22 e 23, que diz: o amor do Senhor não se acaba, e a sua bondade não tem fim. O seu amor e a sua bondade se renovam a cada manhã. Amém? Pode sentar. Então, hoje, quando você abrir os olhos, o amor do Senhor se renovou sobre a sua vida. Amém? Você pode dar um amém desse? A graça do Senhor te cobriu. Ainda que você não tenha visto nada, hoje de manhã, você foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero falar sobre o amor que nos alinha com a vontade de Deus. Que Deus tem uma forma peculiar de demonstrar o amor dele por nossas vidas. E às vezes para o ser humano causa estranheza, medo, insegurança, porque não conhece. Há uns 24 anos atrás, eu estava numa festa dos tabernáculos, morava em São Paulo, da onde eu sou nascida. E eu escutei uma história. Eu procurei essa história na internet, mas não achei. E nunca mais ouvi essa história. E eu quero contar ela para vocês hoje. Essa história, eu dei o nome, eu não sei qual é o nome dela, mas eu dei o nome de A Bota de Ferro. Um menino nasceu, filho de um casal que desejou muito uma criança. E quando ele nasceu, todo mundo que já foi pai, que é pai, nós não fomos, nós somos sempre pais. O filho é um fruto de um grande desejo, de um desejo que às vezes chega a doer, de tanto que desejamos. E quando nasce, o amor é enlouquecedor. Não existe uma pessoa que ela é a mesma coisa antes de ter filho. Depois do nascimento de um filho, tem o antes e o depois. Não somos mais a mesma coisa. E aquele casal tinha essa expectativa com esse filho. E ela engravidou, gerou, e quando nasceu, ele tinha os pés tortos. Data essa história de 1800 e alguma coisa. Eu me lembro que o pastor falou isso, mas eu não lembro exatamente a data. Ele nasceu com os pés tortos, num tempo que não se tinha tecnologia, e aquele filho desejado, amado, estava condenado a não andar, porque tinha pés tortos. E o pai era um profissional na época, e eles rodaram um mundo atrás de uma resposta para aquele menino e não conseguiram. Então o pai se dedicou a encontrar uma cura, e ele fez vários desenhos, de vários tipos de calçado, até que ele conseguiu fazer uma bota de ferro. Eu acho que foi lá que nasceu o aparelho de dente. E ele calçou a bota no pé do filho. E aquela bota, ela tinha uns botões e tinha que ser apertado. Então, o pé vinha no local um pouquinho, ele apertava. Mas toda vez que ele apertava, aquele filho gritava de dor. Doía mais ainda no coração do pai. Mas ele não queria ver aquele filho condenado a não andar. E durante todos os meses, ele entrava no quarto e apertava o botão. Quando o menino completou 15 anos, havia um desgaste emocional pela falta de esperança. Porque 15 anos não são 15 dias. Você não sabe se vai dar certo. E todos os meses aquela dor, enquanto que todos os adolescentes tinham uma vida normal, ele era enclausurado dentro de uma casa, porque tinha pés tortos. Eu usava uma bota pesada, que não dava condições dele ir para a rua e dele viver a vida dele. 15 anos nós somos afrontados, a nossa emoção, ela emerge em tantos tipos de angústias e falta de esperança, que se Deus não der um socorro, nós morremos. Aos 15 anos o pai entrou no quarto, e aquele dia ele falou: pai, não mexe mais nisso, eu não aguento mais.
eu não aguento mais sofrer dessa dor. E aquele dia o pai disse: hoje eu não vou apertar, hoje eu vou afrouxar. E o pai tirou a bota e os pés dele eram perfeitos. E eu me identifiquei. E aquele filho que foi gerado, mas que teve uma sentença de não caminhar durante a vida, pôde então caminhar o resto da vida perfeitamente. Mas ele passou um processo para que os pés dele fossem endireitados. E um processo que é dolorido para o filho e para o pai. Mas a palavra de Deus diz: o amor dele se renova a cada manhã. Todas as manhãs o amor dele se renova por nós. E assim é a nossa vida com o Senhor. Eu tentei fugir desse personagem da Bíblia, mas eu não consegui. A palavra de Deus diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. A abundância do Senhor, ela vem através da salvação que veio por meio de Jesus, que foi morto na cruz. A nossa salvação consiste em nos fazer completo, em nos fazer restituídos, como o homem que teve o sopro original no jardim do Éden. Aquele homem não estudou, aquele homem não tinha nenhum tipo de conhecimento, porém ele era integral, à imagem e semelhança de Deus. Aquele homem, ele deu nome a todas as coisas e ele governava sobre a terra. Amém? Mas o ladrão vem. Como que o ladrão vem? Nós crescemos e somos frutos do meio que vivemos. Então nós somos influenciados pela família, pela mídia, pelos amigos, e nós vamos adquirindo características ao longo da vida. Mas nós temos uma palavra sobre nós. O Senhor nos viu formar no ventre da nossa mãe. Então nós fomos projetados e nós temos uma constituição que vem do Senhor para a nossa vida. E essa constituição, ao longo do tempo, ela vai sendo abafada. E nós, ao invés de nascermos com os pés aleijados, nós começamos a andar segundo o mundo e não segundo o ser integral que é o Senhor. Uma vez, eu em casa de manhã, eu tinha passado uma manhã gostosa na presença do Senhor, e nós morávamos num bairro que não tinha asfalto. E na sexta-feira o Marco chegou do trabalho, então ele passou por todo aquele trajeto, e ao longo do trajeto vai colando lama no pneu, e vai colando, e vai colando. E ele chegou em casa, tinha uma capa assim de lama no pneu. Enfim, fomos dormir, no outro dia era sábado, e eu tive uma manhã na presença do Senhor, e eu não me esqueço disso. E o Senhor falou assim: sai na janela e olha. E quando eu olhei, o Marcos estava olhando o pneu com um pedacinho de madeira. Ele enfiou naquele barro, que era uma camada assim, e puxou. Quando ele puxou, saiu uma capa deste tamanho. O Espírito Santo falou: olha só, tinha o desenho perfeito do pneu. Era o pneu. O Espírito Santo falou assim: é o pneu, né? Eu falei: igualzinho. Ele falou: mas não é o pneu. Assim é o homem. Ele vai adquirindo, através de tudo que ele ouve, que ele conhece. O pecado vai entrando, as deformidades vai entrando, os traumas vai entrando. E depois ele fala: eu sou assim. Ele não é assim. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E as misericórdias e o amor do Senhor nos visitam todas as manhãs. Ainda que ele esteja torto, ainda que ele esteja deformado, o Senhor, uma hora, Ele vai tirar essa capa. E essa capa, tirar essa capa, consiste num processo dolorido. Uma das histórias que me encanta na Bíblia, que eu nunca canso de ler, reler, de chorar sobre ela, é a história de José. José tinha 17 anos e ele era o filhinho de papai, ele estava seguro na casa dele. Como as minhas filhas, como muitos de vocês. Uma das primeiras coisas, Deus deu a promessa a José. E uma das primeiras coisas que acontece com José, ele perde o chão dele, toda a segurança dele. José perde a família, perde a base dele e fica sozinho. E todas as vezes que Deus tiver que te tratar, você vai ficar sozinho.
não de pessoas. Geralmente nós estamos cheios, rodeados de pessoas, estamos cheios de amigos, mas o tratamento é aqui dentro, porque Deus precisa tratar a gente. Deus não precisa tratar o outro, sou eu que preciso ser tratada, não é o outro, sou eu. Então, se Ele tiver que me jogar dentro do poço e tirar as minhas bases, Ele vai me tirar, porque Ele quer que eu ande perfeitamente. Ele deseja que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Amém? E é um processo dolorido. Foram 13 anos de quando José foi jogado dentro do poço até ele se tornar governador. Durante esse processo, além de perder a base, José não tinha nem um pingo de dignidade. Sabe aquele momento na vida que você não tem nome, você não tem casamento, você não tem emprego, você é apontado pela sociedade como uma pessoa errada, uma pessoa que não se encaixa, uma pessoa que quando você chega, eu não quero perto. Mas Deus tinha um propósito para a vida de José. E a palavra de Deus fala que nenhum dos propósitos dele são perdidos. Nenhum dos propósitos do Senhor são perdidos na nossa vida. Ele vai endireitar, porque Ele nos ama desesperadamente. Tem uma música que fala que o amor dele é furioso. Ele nos caça, Ele não desiste. Porque nós temos uma marca de filho, nós somos filhos, ainda que às vezes rebelde, ainda que filhos que lutam com os conceitos que foi recebendo, muitas vezes nós não queremos abrir mão. Eu sou assim. A Bíblia não fala, a Bíblia fala de Jó, que falou alguma coisa, mas de José nós não vemos nenhuma narrativa de que ele reclamou, de que ele se questionou com Deus. Mas 13 anos não são 13 dias, não é brincadeira. Os dias se passam lentamente, são dias de angústia. Quantas pessoas nós vemos, tem um filho numa situação que dói no coração do pai e de uma mãe, e coração é só Deus para colocar a mão. Um casamento, um relacionamento que se estende de forma destrutiva. Uma falta de emprego, situações que se arrastam. Porque a Bíblia fala que Ele veio para matar, roubar e destruir, mas que tudo coopera para o nosso bem, porque o amor dele se renova a cada manhã. E o grande questionamento hoje é que nós temos tudo na nossa mão. Você fez assim, está na mão. Como que você encara um Deus que te ama com um amor furioso, que deu o único filho dele, que deu o sangue de Jesus por nós, e que permite que você passe por uma situação dessa? Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus estão alinhados com a eternidade. Os sonhos de Deus estão alinhados para que nós cheguemos na eternidade. A grande restituição da salvação é a eternidade. O Senhor tem bênçãos e milagres que acontecem a todo dia e manhã, o tempo todo, porque o amor dele se renova cada manhã, e ele quer manifestar a tua graça aos seus filhos. A Bíblia fala, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Como vocês sendo mal, pedindo alguma coisa para os seus filhos, vocês dão coisas boas para ele, que dirá o Pai que ama tanto. Então o Senhor tem muitas bênçãos para nós, mas o grande objetivo, o grande propósito da salvação é a eternidade. E passamos por dias que parece que nada vai acontecer. É no chamado, é profissional, é no relacionamento. Como dói a situação de quando nós vemos uma situação que não está no nosso controle e que nós não conseguimos resolver, que nós não temos o poder e que nós temos que ir diante de Deus. Um dia, 10 dias, um ano, 10 anos, 13 anos, como foi José, ou às vezes até mais, para ver o fruto da nossa oração sendo manifesto. Mas esse tempo eu chamo de período de universidade de Harvard. Você está passando por uma universidade de Deus. José era tão inocente que ele contou os sonhos para os irmãos dele, e ele não sabia o que tinha no coração dos irmãos dele. Vocês já pensaram, um governador de um país com uma estrutura que era o Egito na época, que a inocência que José tinha? Vocês veem que mais à frente, o que a mulher de Potifar fez com ele? José era de uma pureza gigante.
E ele não era para ele perder, mas ele precisava começar a entender que o ser humano, no coração dele, ninguém sabe o que tem. Ele precisava ser estruturado, ele precisava que colocasse ferro na alma dele. E esse período de 13 anos fez desse homem um grande administrador como nunca se houve antes no Egito, porque ele se permitiu passar por essa universidade. Amém? Você está disposto a viver esse amor, esse grande amor? Outro personagem que a Bíblia fala, e que às vezes teve um período que eu falava, eu não admiro essa mulher, mas hoje eu fico impressionada por ela ter sido canal de bênção, é a história de Noemi. Só sabe a dor que Noemi passou quem ficou viúva, quem olha aqui no seu leito do lado e não tem mais aquela pessoa que tanto amou, ou aquela mãe, aquele pai que perdeu um filho, porque Noemi perdeu o esposo e Noemi perdeu o filho. Você tem noção da dimensão da dor? É uma violência, a morte, ela causa uma violência no nosso emocional que não tem palavras para descrever o tamanho da dor. Tanto que quando Noemi volta, ela fala, meu nome agora é Mara, porque eu sou águas amargas, eu sou amarga, porque tudo que eu tinha eu perdi. Noemi perdeu tudo de mais precioso que ela gerou, o esposo e os 2 filhos. Que futuro teria essa mulher? Que futuro tinha essa pessoa? Então você vê que Deus não olha os caminhos que Ele nos leva para chegar onde Ele precisa chegar. Noemi, junto com Ruth, proporcionou que Jesus chegasse até nós. Ruth foi avó de Davi, é isso? Ruth foi avó de Davi. E Jesus é da linhagem de Davi e a salvação chegou até nós. Você entende que o propósito dele maior é a salvação, mas o amor dele nos visita a cada manhã. O Senhor, Ele vai te conduzindo. O Senhor, Ele vai te restaurando a cada manhã. Tem momento que a gente fala, Senhor, ajuda a minha fé, me levanta desse poço, porque é só Ele. Mas em todas as histórias da Bíblia, em todas as histórias da Bíblia, em nenhuma delas nós vemos o Senhor abandonar. Pelo contrário, em todas elas, até na morte de Jesus, que é a principal, que é a nossa referência, a restauração e a vitória do Senhor foi para a vida, para coisas impossíveis. O Senhor nos levanta como salvo, e uma pessoa salva, ela é livre, nada impede ela de chegar a lugar nenhum. Quantos obstáculos você tem como pessoa? Pensa aí na sua cabeça, onde você já quis chegar e você não chegou. Talvez você não tenha chegado porque os conceitos que estão dentro de você são seus e não são os de Deus. Os de Deus é você entrar na Anhanguera na contramão. Os conceitos de Deus é contra tudo o que a gente já pensou ou imaginou. Porque o que Ele tem, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. E se é assim o que Ele tem a nosso respeito, você vai também contra tudo o que você já viu. E às vezes contra aquilo que são as nossas convicções. São as piores crostas de lama que tem dentro de nós, as nossas convicções. Mas o amor dele nos visita todas as manhãs. E o Senhor vai nos alinhando com o propósito dele. O Senhor vai nos colocando de acordo com a sua vontade. Às vezes parecemos um peixe pescado. Vocês já viram peixe pescado? Quem gosta de pescar aqui sabe. Se bate, se bate, se bate, se bate. E Deus fica lá olhando até, você não vai morrer não? Ele fica esperando. Nós temos que morrer. A gente ouve tanto isso. Nós temos que morrer, porque tudo que tem dentro de nós é para esse tempo, mas o que Deus tem para nós é para a glória. Amém? Amém? Eu confesso que eu fiquei muito nervosa hoje, trazer a palavra de Deus, a mesma expectativa que eu tenho quando eu estou aí, eu creio que as pessoas têm, mas eu quero te dizer, que ainda que pareça, que os dias estão lentos, e que você não vai sair dessa situação,
só parece, viu? Só parece. É uma frase de uma bispa, que eu sempre escutei isso, e que em momentos da minha angústia, que eu olhava e falava: Deus, o Senhor não me ama? Onde que está o Senhor? Porque nessa trajetória Ele te dá uma promessa e às vezes Ele não fala mais. Você vai ter que esperar a próxima placa. Você vai ter, não é assim? Quando a gente está dirigindo, você viu uma placa, agora a gente não precisa mais, tem o Google Maps, o Waze, mas a gente vê, espera sempre a próxima direção. Sempre a próxima direção. E às vezes Ele te dá uma promessa e você tem que esperar até o momento do Senhor falar de novo. E não adianta se estribuchar, porque o que Ele quer é que nós morramos. Nós temos que morrer para esse mundo. Você já enfiou agulha no pé de um horto? Alguém já fez isso? O que acontece? Nada. É isso que o Senhor quer que o mundo faça conosco. O mundo não nos represente mais nada, que nós não tenhamos mais nada com o mundo, mas que nós possamos ser o reino dele, manifesto na terra, os braços e as pernas de Jesus Cristo, que nós sejamos os sucessores dele. E para isso, nós temos que nos dobrar à vontade do Pai, que não é a nossa, é boa, agradável e nos faz bem, mas é do jeito dele. É do jeito dele, não do nosso. E isso machuca, traz dias de angústias, de incerteza. Eu queria levantar, que vocês se levantem, e eu quero orar com vocês, para que o Senhor renove as forças de vocês, para que o Senhor nos renove a cada manhã, que nós possamos sentir esse amor nos visitando, para que nós tenhamos força de caminhar mais um pouco, e que nós possamos nos dobrar, para que toda a crosta de lama, para que tudo aquilo que não vem de Deus em nossa vida, seja retirado. E você pode ter certeza, que você vai ver a paz sobre Sião, que você vai ver os teus sonhos realizados aqui, as promessas do Senhor realizadas aqui. Se você tem se sentido sozinho, Ele te diz: eis que estou convosco todos os dias. Se te falta força para caminhar, o altar do Senhor, Ele diz: aqueles que confiam, as suas forças serão renovadas como a da águia, correrão e não se cansarão. Para onde você tem corrido, que você tem tido tanto desgaste? Peça ao Senhor e Ele te dá fé, que hoje a tua fé seja renovada, que você se dobre à vontade de Deus, para que o principal objetivo de Deus se cumpra. Porque nós não sabemos cuidar nem de nós mesmos. Quantos caminhos a gente entra achando que é bom, e o final é ruim, nos fere, nos machuca, traz lágrimas. Mas os caminhos dele são certos, os caminhos dele não erram. Ore enquanto o louvor cante essa música. Ore, entrega a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, hoje eu te aceito para fazer a diferença dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na minha profissão, no meu chamado, em tudo aquilo que eu tenho colocado a mão. Faça a diferença na minha vida, seja o governo da minha vida. Me anima, Senhor, com a tua palavra, me encha da tua graça. Ore ao Senhor nesse momento. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou agora a boa obra, Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá.
dias dentro da cadeia, no fundo de um poço. Um moço que tinha toda a trajetória de sucesso, e isso foi lhe imputado. Numa terra estranha, não era nem escravo, mas era um prisioneiro. Nenhuma possibilidade havia para José. A única coisa que José não perdeu foi a filiação que ele tinha com Deus. Ele não via mais seu pai, Jacó, mas ele sabia que Deus era fiel e que ele ia ver todo o bem. E José teve 2 filhos que se chamou Manassés e Efraim. E Deus me fez esquecer toda a minha angústia, toda a minha miséria. Se você, no tempo da sua angústia, se dobrar ao Senhor, Ele é fiel para entregar nos seus braços Manassés, Efraim e todos os sonhos que o Senhor tem para você. Mas se dobre à vontade do Pai, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não tardará e Ele virá. Aquele que começou